Olá, pessoal do IESE. Olá a todos que acompanham o nosso canal do YouTube e os vídeos que postamos às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos nesse estudo do capítulo 10 do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Nós temos vários vídeos anteriores que estão tratando dos capítulos do livro do Augusto Cury. Então eu convido cada um de vocês a acessar esses vídeos, além de outros que temos no canal do IESE que tratam de outros conteúdos, todos eles ligados à educação integral. Meu nome é Amanda Parra, sou professora, mãe do Miguel, de 8 anos, e do Heitor, de 3 anos. E estou aqui para fazer esse estudo com vocês. Bom, hoje nós já estamos no capítulo 10, né, descobrindo aos poucos aí essas regras de ouro que o Augusto Cury nos coloca na educação, tanto de filhos quanto de alunos. Então, espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Aos poucos a gente está chegando ao fim do livro, com essas várias regras. Espero que seja possível de colocar algumas delas em prática. Então, agradeço a presença de cada um. Gostaria também de ressaltar que o IESE, o Instituto Educacional Ser Integral, é uma iniciativa sem fins lucrativos que visa unicamente expandir um pouco o conhecimento relacionado à questão da educação integral, e tem vários expositores, vários companheiros que fazem vídeos aqui no canal também, e que tem a finalidade, né, acima de tudo, de propagar essas ideias de uma educação que preze por esse indivíduo, que perceba esse indivíduo integral e vá além dessas questões da educação ligada ao cognitivo. Então, nós falamos também, principalmente, a respeito das questões socioemocionais que envolvem educação. Sejam todos bem-vindos, então, nesse estudo do capítulo 10. Vamos lá, então. Nesse capítulo 10, chamado Conhecer a Geração dos Jovens e Brilhar em Sala de Aula e em Casa, Augusto Cury vai nos trazer uma regra de ouro, né? Que é essa exatamente, conhecer a geração dos nossos filhos e alunos. Vai tratar um pouco de cada uma dessas gerações, das suas características, reforçando para nós a importância de conhecer essas gerações para que possamos lidar melhor com elas. Então, ele retoma um pouco a questão do intenso século XX, com as suas intensas, grandes transformações, guerras, tecnologia avançada, e da forma, né, como tudo isso impacta nesse ser humano que está vivenciando esse século XX. Essas inúmeras ditaduras, as disputas entre países e as inúmeras ditaduras que a gente tem ao redor do mundo, enfim. Então, como isso vai impactar na formação desse ser humano do século XX. E aí, para deixar isso mais claro, tornar isso talvez mais concreto, ele traz para a gente essa ideia das gerações, né, que é trabalhada por diversos autores, inclusive, que ajuda, né? Claro que não é algo rígido, fixo, né? Nasceu em determinado ano, é de tal geração, mas nos ajuda a entender um pouco melhor a perspectiva, a forma como sente cada uma dessas gerações, porque cada uma delas, de acordo com esse meio que ela está inserida, ela também tem algumas percepções próprias dessa geração, tem alguma forma de sentir própria dessa geração, a visão de mundo relacionada a isso. Portanto, tem ainda, né, diferentes níveis de ansiedade em cada uma dessas gerações. Então, ele trabalha com esses conceitos dessas gerações para que a gente conheça melhor tanto os nossos filhos quanto os nossos alunos. E assim, conhecendo, a gente possa lidar melhor com eles. A primeira geração que ele nos traz, então,
na verdade, é a geração X, que são os filhos dos baby boomers, desculpa, os filhos dos baby boomers. Quem que são esses baby boomers? São aqueles que vêm, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa geração X, ele data mais ou menos, né, são aqueles que nascem mais ou menos entre os anos 60 e 80 e que estão aí deslumbrados com os processos industriais, né? Então, TV, telefone, tá começando, né, aquele clima de mundo urbano mais forte, né, que o campo, um consumismo já pode ser sentido nessa geração X. Depois, a geração Y, né, também chamada de Next ou Millennials, é uma geração mais ou menos entre os anos 80 e anos 2000, que aí é o berço da explosão da multimídia. Então, o Augusto Cury considera essa geração mais frágil, menos autônoma, pouco resiliente, é uma geração menos crítica em relação à sociedade que vive, ao sistema social que vive, né? E é uma geração que já tem características de flertar, né? Ter uma proximidade maior com o egoísmo, com o egocentrismo, com o individualismo. Então, ele já traz essas características na geração Y. Depois, ele nos traz a geração Z, né? Essa é a geração super rápida, né? Super conectada, é a geração da era digital, navega na internet com grande facilidade, porém tem muita dificuldade de navegar nas águas das emoções, né? Então tem um baixo limiar para lidar com as frustrações. Essa é uma característica também. E qualquer pequeno problema já os afeta enormemente, né? Já é aquilo que a gente pode dizer uma tempestade num copo d'água. Não tem paciência, né? São desprovidos de paciência. E nasceram por volta dos anos 90 até 2009, mais ou menos. Ele chama de cartesianos, né? A gente falou disso nos vídeos anteriores também. Não falam de si mesmo. E nas redes sociais, são super mega conectados, né? E nas redes sociais vivem uma persona, ou seja, né, criam aí uma imagem que eles querem passar, né, nessas redes sociais e sem muita profundidade, algo como uma máscara aí que eles utilizam nesses contatos nas redes. Ele diz que essa geração Z é a geração mais frágil, insegura, desprotegida, menos autônoma, mais egocêntrica, mais individualista que já passou na Terra. Em contrapartida, né, em termos cognitivos, é uma geração muito esperta, muito inteligente nesse aspecto. Então, tendo em vista essas informações, o que a gente precisa? A partir disso, como a gente pode melhor aproveitar, né, essas características de cada uma dessas gerações? O que a gente pode fazer para tornar isso benéfico, né? Por exemplo, utilizar os níveis de ansiedade desses alunos para conseguir algo benéfico, utilizar o nível de ansiedade desses filhos para algo benéfico. E aí ele traz a 14ª regra de ouro, como ser um educador brilhante em sala de aula. Então ele diz assim: professor, essas crianças, né, esses alunos da geração Z, eles não te ouvem, ok, o professor sabe disso, né? Mas não é porque eles não querem, né? É porque eles não sabem ouvir nem eles mesmos. Eles não te valorizam, porque eles não valorizam nem eles mesmos. Eles não têm, né, esse aprendizado, ainda não faz parte deles. Eles têm muitas conversas paralelas, não sabem gerenciar sua ansiedade. Então, ele diz mais ou menos assim: não tome isso como pessoal. É a forma deles, né, a visão de mundo deles, a forma de sentir deles, dessa geração Z. Então, não desanime, né? Os abrace, tente alcançá-los de alguma forma. Então, ele diz o seguinte: os problemas dessa geração Z
Na verdade, são com eles mesmos, né, que eles precisam aí resolver. E o nosso papel como professor, como educador, como pai, seria no sentido de tentar mostrar, né, caminhos, mostrar possibilidades para eles fora desse mundo, né, dessa visão de mundo que eles estão acostumados. Então, para educar essa geração Z, o Augusto Cury nos diz que é necessário uma mudança de paradigma nesse racionalismo educacional intenso que a gente vive, que a gente já está falando desde os primeiros, desde a introdução do livro, ele fala que isso é necessário de fato, essa mudança de paradigma. E aí é interessante porque ele vai nos trazer várias técnicas, na verdade 10 técnicas, para que a gente consiga alcançar um pouco melhor essa geração Z em sala de aula. Então, hoje, né, dia do professor, todos muito guerreiros, diante de tantos desafios que enfrentamos nesses últimos tempos. Então, eu desejo a todos muita saúde, muita perseverança e muita esperança para lidar com todo esse contexto que a gente vem vivendo. E aí, né, para comemorar esse dia, vamos então conhecer essas 10 regras que o Augusto Cury nos traz. E quem sabe utilizar uma ou outra, ou de repente a gente até utiliza e nem sabe que isso pode contribuir para a educação dessa geração Z. Então, a primeira delas que o autor nos traz, ele diz o seguinte: flutue sua voz. O que quer dizer isso? É para que a gente não fique num único tom. Quando a gente está dando aula, está conversando com esses alunos, que a gente consiga ter flutuações, né? E não permanecer sempre no mesmo tom de voz, porque isso é cansativo, né? Então, que essa nossa voz consiga, para que ela consiga penetrar de uma forma mais eficiente a mente desse educando, né? A gente consiga mudar essa tonalidade de voz, para que não fique cansativo, né? Então, em alguns momentos, né, mais alto, em alguns momentos mais baixo, e também colocando nisso emoção, que é a segunda técnica. Então, além de não falar num único tom, eu me lembro que já na faculdade, nos primeiros seminários, tinha um professor que falava bastante isso, né? Não fiquem falando num único tom, isso dá sono, né, nos alunos. Então, tentem subir, descer, né, de alguma forma, ter aí as adequações necessárias de acordo com aquilo que você está falando. E na segunda técnica, que complementa a primeira, no meu ponto de vista, é a questão de teatralizar o conhecimento. Ah, Amanda, peraí, né? Mas eu não sou ator, não é essa função do professor. Não, mas não é nesse sentido, né? Ele nos explica o que outros autores também já nos trazem, da questão do conhecimento estar muito ligado à emoção. Então a gente aprende melhor aquilo que a gente se liga emocionalmente de alguma forma. Então ele nos propõe essa teatralização do conhecimento, como essa questão do gesticular, do impostar a voz de uma maneira diferenciada em determinados momentos, para que isso mexa com a emoção, né? Então, de acordo com aquele conteúdo que eu estou trabalhando, que eu consiga despertar, puxar, né, algum fiozinho ali de emoção nesse meu aluno, porque isso vai contribuir muito com a aprendizagem dele. Então, a técnica 1, flutue sua voz, e a técnica 2, teatralize o conhecimento. Então, nesse sentido, né, teatralizar no sentido de trazer emoção para as palavras, e não somente aquela coisa seca, né, estritamente científica, objetiva, algo mais que acesse outras caixinhas também do nosso aluno. A técnica 3, ele diz o seguinte: o aluno tem de participar do processo, não de aulas, de desafios. E aí é algo que a gente também vem falando bastante já, né? Vários autores vêm trazendo isso, inclusive nas metodologias ativas, se fala bastante de
por exemplo, situações problema que a gente vai colocar para que esse aluno resolva. Então, assim, eles estão nas redes sociais e estão, assim, desafiados a todo momento a interagir, a expor uma opinião lá na rede social, mas e na sala de aula, muitas vezes, ele vai, na sala de aula mais tradicional, né, ele é entendido como um receptor apenas. Então, a proposta da técnica 3 vem no sentido de desafiar esse aluno a falar, a pensar, a debater ideias, né? Então, é nesse sentido, tornando esse aluno o centro da aprendizagem, né? Eu vou focar, né, o desenvolvimento da minha aula nesse aluno, para que ele desenvolva esse protagonismo dele também, né? Para que ele tenha iniciativa, se coloque, faça suas críticas, né? Enfim, desenvolva o lado pesquisador, principalmente, que ele precisa ter, né? Para que a gente, de fato, tenha alunos críticos. E a técnica 4 vem nesse sentido também, né? Provoque os alunos, não ensine a matéria, ensine a pensar. Então, ele nos propõe, não traga nada totalmente pronto, um conhecimento ali fechado, que você inicie, né, desenvolva e termine. Não, traga aos alunos, né, provocações que inspirem a criatividade deles, que os faça pensar também, que fomente neles a ousadia do pensamento, enfim, deixe com que eles perguntem, né? O professor às vezes tem um pouco de receio desse processo, né? Dessas muitas perguntas, mas é isso que movimenta, inclusive, o conhecimento científico, as perguntas. Então a gente tem que deixá-los livres para que eles façam isso e incentivar, né, cada vez mais perguntas. E não assim, deixando que eles imaginem que o conhecimento é algo pronto, já previamente determinado. Então, a ideia é que a gente ensine perguntando, questionando, indagando esses alunos e não entregando pronto já de cara esse conhecimento. Então, essas novas perguntas é que vão movimentar, né? A técnica 5 fala das avaliações. Também, né, muitas teorias relacionadas às avaliações vão nesse sentido de uma avaliação formativa. E ele diz o seguinte: faça avaliações constantes. O que quer dizer isso? Para que a gente saia um pouco daquela ideia tradicional das avaliações como algo punitivo, como algo que mede, classifica, né? E a gente passa a ter uma visão mais do processo, né, desse aluno, do processo de aprendizagem desse aluno. Então, que nessas interações, nesses debates na sala, que a gente também, a partir deles, já promova esse processo de avaliação, né, para que ele se torne natural, para que ele se torne um processo de fato e não um momento específico da aplicação de um instrumento chamado prova, por exemplo. Então, ele diz que isso é uma técnica importante também desses professores que desejam ter sucesso com esses alunos da nova era. A técnica 6, humanize-se como professor. Essa eu achei fantástica, né? Ele diz o seguinte: os alunos, né, a gente tem muita impressão, talvez pela formação, né, que a gente deva agir na sala de aula com muita objetividade, né? Como se fosse uma máquina mesmo. E ele diz que a ideia não é essa. A ideia, de fato, é que haja uma troca, né? Uma troca de sentimentos, de emoções, para que esse aluno nos veja também como um ser humano ali, real, concreto, de carne e osso, que vai falar das suas experiências, que vai falar das suas perdas, das suas frustrações, né? Isso, ele diz que são aprendizagens muito importantes, que vão formar aquelas janelas light que a gente conversou lá atrás, né? Então, ele chama isso de transferir o nosso capital de experiências. Então, eu estou ali na sala para ensinar determinada disciplina, mas vai muito além disso hoje em dia, né? Eu estou ali para explicar, para ajudar, para mediar o conhecimento de determinada disciplina, mas
tendo em vista que eu sou um ser humano, eu vou trazer também para essa minha aula tudo isso que eu sou. O caminho que eu percorri, as experiências que eu trilhei, podem ser experiências muitíssimo interessantes para eles trilharem o caminho deles também, e eles ficam ansiosos por saber isso. É claro que a gente não vai reduzir a nossa aula a isso, né? Mas isso deve fazer parte para que ele nos enxergue como ser humano, para que ele enxergue que a gente tem aí muitas experiências bacanas e que essas experiências também podem ser aproveitadas por eles, né? Na técnica 7, o Augusto Cury nos diz o seguinte: humanize o produtor do conhecimento também. Assim como a gente precisa humanizar o próprio professor, a gente também precisa humanizar aqueles que produziram conhecimento, mostrando o caminho difícil que eles percorreram para trilhar esses novos conhecimentos, para trazer esses novos conhecimentos, as perdas, as crises, as lágrimas, trazer um pouco da biografia desses grandes pensadores, cientistas, no sentido de mostrar que eles também percorreram, trilharam um caminho muito árduo, né? E também fazer dessa experiência uma experiência importante para que os alunos também trilhem os seus próprios caminhos. Sendo assim, a gente tem menos chances de gerar ser humanos fracos, né, no ponto de vista do Augusto Cury. Eles vão ser aí mais resilientes, mais preparados para lidar com situações. Eles vão perceber que todos passamos, né, seja o pensador, seja o cientista lá de uma grande teoria, seja o professor na sala de aula, ou seus pais, enfim, todos passamos por inúmeros percalços, né, e isso precisa ser aí algo que sirva de experiência e nos impulsione, né? Depois na técnica 8, o Augusto Cury também diz que o fato de sentar em círculo na sala para essa geração pode ajudar bastante, pode contribuir, porque quando esses alunos estão olhando uns para os outros, olhando uns nos olhos dos outros, nesse momento de debate, que a gente está discutindo essas ideias, trazendo esse conhecimento para a discussão, isso pode ser muito relaxante e incentivador para as inúmeras falas ali na sala, para a participação. Então, essa também é uma técnica interessante de se usar. Na técnica 9, ele diz que é interessante, né, se houver possibilidade, que o professor, que as escolas, os professores também deixem sempre uma música ambiente calma, né, relaxante, para que essa música aquiete os nossos níveis de estresse e ansiedade, visto que essa geração é muito ansiosa, né, aquilo que a gente falou, tem altos níveis de ansiedade, porque eles têm a cabeça deles, ainda que eles não estejam com o celular na mão, né, e talvez não seja uma exclusividade dessa geração Z, mas de todos nós que vivemos nesse mundo digital, ainda que não estejamos com o celular na mão, por exemplo, a nossa cabeça, né, o funcionamento dela é impactado por esse tipo de concepção da era digital. Então é tudo muito rápido, tudo muito veloz, 1000 pensamentos ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que pensar em técnicas para acalmar essa mente também. E a música ambiente é colocada pelo Augusto Cury como uma técnica interessante. Por fim, chegando aqui ao final do nosso vídeo de hoje, a técnica 10, educar a geração Z. O que ele diz pra gente? Que se a gente fizesse, né, tivesse esses cuidados, conseguisse colocar em prática essas técnicas, com certeza essa geração Z teria como base, né, a geração de novos pensadores, mais evoluídos, né, no sentido social e científico também. Ou seja, utilizando isso que essa geração Z traz como característica em favor de toda a humanidade. Esse que é o desafio. Então, encerramos assim o capítulo 10. Espero vocês para o nosso próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e que isso encoraje, estimule a leitura do livro completo, que é muito interessante também para pais, professores, educadores no geral.
Grande abraço a todos, agradeço a participação e até a próxima!